Muito bem, hoje nós vamos começar a estudar uma das partes mais maravilhosas do livro do Apocalipse, que é a carta de Jesus às 7 igrejas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 11. Apocalipse 1, 11. Todas as aulas nós começamos com essa frase. Vamos ler juntos? O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos derradeiros dias, e cumpre-nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel. Gente, eu espero que até a última aula você tenha essa frase na mente. Você precisa entender que o tempo é breve, Jesus está voltando, e nós temos uma parte a fazer nisso. Nós precisamos ter cuidado, porque os dias finais serão perigosos, e para que possamos preparar para ele, temos que fazer algumas coisas: vigiar, orar e estudar a palavra de Deus. É isso que precisamos fazer. E essa citação diz que uma das coisas que mais precisamos fazer ou estudar são as lições dadas por Deus nos livros de Daniel e Apocalipse. E é isso que estamos fazendo aqui, estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver um panorama geral das 7 igrejas. E eu vou dar uma tarefa de casa para vocês. Pelas próximas semanas nós vamos estudar detalhadamente cada uma das igrejas. Hoje nós vamos ver uma visão geral das 7 igrejas. Mas a tarefa de casa é: estude o capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Combinado? Capítulo 2 e 3. Esses 2 capítulos nós vamos passar algumas quartas-feiras estudando. Hoje nós vamos apenas ver uma visão geral das 7 igrejas. A primeira vez que as 7 igrejas são apresentadas está no verso 11. Diz assim: dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Nós vimos em uma aula anterior que na Ásia Menor, que hoje é um país chamado Turquia, não existiam apenas 7 igrejas. Só a Bíblia fala de 10 igrejas naquela região, no livro de Atos, no livro de Coríntios, no livro de Efésios. Então, não existiam só 7 igrejas. Mas quando João, inspirado por Deus, escreve apenas para 7, ele está usando a simbologia do número 7, falando de perfeição e totalidade. Então é como se ele dissesse assim: o que eu vou escrever para essas 7 é o que Deus quer falar para quantas? Para todas. Então 7 não é o número total de igrejas, é apenas um símbolo para o que Deus quer falar para todas as igrejas. E essas igrejas, aqui está o mapa, aqui está a ilha de Patmos, onde João estava preso, e aqui está o mapa do que hoje é a Turquia, e onde estavam essas cidades. Cada nome de igreja desse era o nome da cidade em que a igreja estava. Então as cidades estão nessa ordem, exatamente a ordem que João escreveu. Primeira carta para Éfeso, segunda para Esmirna, terceira para Pérgamo, quarta para Tiatira, quinta para Sardes, sexta para Filadélfia e sétima para a igreja de Laodiceia. E o verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e vi quantos candeeiros? 7 candeeiros. O que são os 7 candeeiros? Quem lembra da aula passada? Verso 20, capítulo 1, verso 20 explica: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7. Então, 7 igrejas e 7 candeeiros em Apocalipse são a mesma coisa. Agora aqui tem uma coisa curiosa para você pensar. Volte aí para o verso 11, capítulo 1, verso 11. Dizendo, vamos ler o verso 10. Verso 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro, e manda dizer às 7 igrejas. Quem foi que falou com João aqui?
Nós vimos isso na aula passada. Quem é o que está vestido com o sol? Quem é que falou com João no capítulo 1 de Apocalipse? Jesus. No capítulo 1 do Apocalipse, quem fala com João para ele escrever é Jesus. E João diz que Jesus está atrás dele, falando. Agora vejam que coisa curiosa, verso 12. Quando ele ouviu Jesus falando para escrever e enviar para as igrejas, ele se virou para ver quem falava com ele. E quando se voltou, ele viu Jesus? Não, ele não viu Jesus. Quando ele se virou, ao invés de ver Jesus, ele viu quem? Que são quem? Então entende uma coisa, entende bem isso aqui. As pessoas não podem ver Jesus, porque Apocalipse começa dizendo que depois que Jesus voltou para o céu, a maneira das pessoas verem Jesus é através de quem? Da igreja. Quando João se virou para ver quem falava, ele não viu Jesus, ele viu a igreja. Sabe quem é Jesus para as pessoas aí de fora? É a igreja de Deus. Jesus Cristo é visto pelo mundo através da sua igreja. É por isso que tem pessoas que dizem assim: eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Você não pode falar isso, porque Jesus Cristo, ele se revela hoje através do seu povo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que quando João se vira, ele não vê Jesus. Quem ele vê? Ele vê a igreja. Aqui está tratando a igreja como algo fundamental. Verso 13. E no meio da igreja, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? Sabe quem é o Filho do Homem? Lembram que um dia 3 jovens entraram na fornalha e o rei disse assim: mas espera aí, nós não lançamos 3? Por que tem 4? E o quarto é semelhante ao quê? O que aquele rei diz? Ao Filho do Homem, ao Filho de um Deus. E aqui está Apocalipse novamente falando que a igreja, Jesus Cristo anda no meio da sua igreja. Agora, por que Jesus usou o candeeiro para falar das igrejas? Porque o candeeiro, nós falamos na semana passada, ele tem uma característica. Isso aqui é um candeeiro, gente. É um candelabro. Não é esse candeeiro, quem é mais antigo aí lembra do candeeiro do sítio, né? Se botava um paviozinho, riscava. Não. A palavra candeeiro é a palavra candelabro. E candelabro é isso aqui, ó. Isso aqui é um candelabro. O candelabro judeu era exatamente como esse. Tinha quantas lâmpadas? 7 lâmpadas. Nós vimos semana passada que Jesus compara o candeeiro ou candelabro à igreja, porque o candeeiro não tem luz própria, do jeito que a igreja não tem luz própria. A luz do candelabro vem de fora, assim como a luz da igreja vem de quem? Do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Agora tem outra coisa curiosa sobre o candelabro. O candelabro, cada parte do candelabro está ligada à outra. Cada parte aqui, ó, um braço está ligado ao outro, esse braço está ligado ao outro, isso está sozinho. Isso na cultura judaica se chama estrutura quiástica. Você não precisa decorar esse nome, mas esse nome é para falar da maneira como os judeus escreviam, que a primeira parte está ligada à última, a segunda está ligada à penúltima, a terceira à antepenúltima e a quarta é o centro da mensagem das 7 igrejas. Então, quando você vai estudar as 7 igrejas, sabe como é que fica mais fácil? Se você estudar a igreja de Éfeso junto com a igreja de quem? Porque a igreja de Éfeso tem coisas a ver com a igreja de Laodiceia. Se você estudar Esmirna junto com que igreja? Filadélfia. Pérgamo junto com que igreja? Sardes. E Tiatira como centro do livro. Cada lâmpada de um lado do castiçal corresponde ao seu paralelo no lado oposto. As primeiras e as últimas mensagens, por exemplo, Éfeso e Laodiceia. Éfeso e Laodiceia são claramente paralelas, porque ambas as igrejas estão em grande perigo de falta de amor e legalismo. Então, quando você estuda Éfeso e Laodiceia, você descobre que as duas igrejas estão sofrendo por falta de amor e legalismo.
Por isso que elas estão, a mensagem de uma está ligada à mensagem da outra. Por exemplo, a segunda igreja é paralela à sexta. A segunda, que é Esmirna, é paralela à sexta, que é a igreja de Filadélfia. Ambas recebem o louvor por sua fidelidade. Elas são as únicas igrejas que não recebem nenhuma reprovação. E ambas têm a oposição daqueles que dizem que são judeus e não são. Então, quando você estuda a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, você descobre que as duas igrejas não recebem nenhuma repreensão. E as duas igrejas têm uma coisa em comum. Elas estão combatendo aqueles que se dizem judeus e não são judeus. Porque uma igreja está ligada à outra. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, está ligada à quinta igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. São paralelas na apostasia. As duas, quando você lê as duas cartas, vai dizer que a de Pérgamo e a de Sardes estão se apostatando. E praticamente nada é dito de bom sobre elas. E a igreja do centro, é a igreja de Tiatira, é diferente de todas as outras igrejas, por isso que ela está sozinha. E é uma igreja dividida. E essa mensagem é a mais longa de todas as igrejas, é exatamente a de Tiatira. Deu para ficar claro aqui? Então, se você quer entender, você tem que estudar uma paralela à outra para estudar de maneira mais clara. Agora, essas 7 igrejas, sim. Sim. Sim, é o mesmo castiçal. A palavra, isso, um castiçal só que imagine, provavelmente ele viu algo muito grande que Jesus andava entre as lâmpadas do castiçal. Não era um castiçal, cada castiçal com 7 lâmpadas, porque o castiçal era cada uma lâmpada que formava os 7 castiçais. Cada lâmpada do castiçal formava o castiçal com 7 igrejas. Ele não viu, não sei se essa é a sua pergunta, mas ele não viu 7 castiçais, cada um com 7 lâmpadas. Ele viu um castiçal, mas com 7 lâmpadas, e Jesus andava por entre o castiçal, por entre as lâmpadas do castiçal. Agora, presta bem atenção aqui. Essas 7 igrejas, elas precisam ser entendidas para nos trazer 3 lições. Primeiro, as igrejas eram igrejas reais na Ásia Menor. 7 é um número simbólico, representando integridade e inteireza, e tem 3 aplicações. Primeiro, uma aplicação local para aquelas igrejas que receberam. Então entende bem, João, quando ele escreveu para mandar essa carta para essas igrejas naquela época. João não imaginou assim, numa quarta-feira, em 2018, lá na igreja do aeroporto, não está estudando esse livro. Quando João escreveu, ele escreveu para chamar a atenção dessas igrejas. Não estava na cabeça de João que ia formar a Bíblia, que em 2018 nós íamos estar estudando esse livro numa quarta-feira aqui na igreja do aeroporto. Então a primeira aplicação é a aplicação que? Local, para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 que João escreveu a princípio. A segunda aplicação é a aplicação para períodos de história da igreja. Então entenda, cada igreja dessa representa um período da história da igreja, desde João até a volta de Jesus. Então, a igreja de Éfeso representa a igreja do tempo de João. E a igreja de Laodiceia representa o último povo de Deus antes de Jesus voltar. Então cada igreja daquela é um período da história. Já vamos voltar para ver isso. E a terceira aplicação é a aplicação que? Então veja, tem gente que diz assim, nós somos a igreja de Laodiceia e só. Não. Tem dia que você é a igreja de Éfeso, que você é fiel. Já tem dia que você não anda com Deus, você é igual a Laodiceia, você está morno. Tem dia que você está precisando ser repreendido como a igreja de Tiatira. Tem dia que você é forte como Filadélfia. Então cada igreja daquela tem uma coisa a nos ensinar. Tem gente que só quer ler a igreja de Laodiceia, porque nós somos Laodiceia, nós somos Laodiceia, nós somos Laodiceia. Ora,
Laodiceia é o período que vivemos, mas pessoalmente cada igreja tem alguma coisa a nos ensinar. Cada igreja tem alguma coisa a nos ensinar. E o que é que essa igreja nos ensinam? Primeiro, essas igrejas, a carta para essas igrejas segue um padrão. João repetiu algumas coisas em todas as 7 igrejas. Olha aí no capítulo 2. Capítulo 2 começa com a carta à igreja em Éfeso. Verso 8, carta à igreja em Esmirna. Verso 12, carta à igreja de Pérgamo. Verso 18, carta à igreja em Tiatira. Capítulo 3, verso 1, carta à igreja em Sardes. Verso 7, carta à igreja em Filadélfia. Verso 14, carta à igreja em... Agora, essas 7 cartas têm coisas que se repetem em cada uma delas, que é essa aplicação para a nossa vida. Olha bem aqui. Primeira coisa, cada igreja começa com o endereço dessa igreja. Olha lá, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Verso 14. Ao anjo da igreja em... Gente, cada igreja é conhecida pelo seu nome. Jesus conhece cada um individualmente. Ele não diz assim: João, escreve aí para todo mundo. João diz assim: eu conheço cada um pelo nome. Então entende uma coisa. Hoje para Deus não tem 40 pessoas aqui. Deus conhece cada um pelo nome. Ele conhece você. Ele se dirige a você de maneira individual. É como se João dissesse assim: Josanã, eu quero falar com você. Maria, eu quero falar com você. Carlos, eu quero falar com você. Jorge, eu quero falar com você. A mensagem de Deus para nós é individual, é personalizada. É por isso que a gente vem no sermão e quando a gente está desejoso de ouvir, Deus dá um jeito de falar conosco. Porque Deus quer falar com cada um de maneira individual, de maneira personalizada. Segunda coisa que essas cartas têm em comum: todas as cartas têm essa palavra aqui, ó. Eu conheço. Tiatira, eu conheço. Sardes, eu conheço. Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Éfeso, eu conheço. Cristo declara ter um conhecimento íntimo e completo das igrejas. Ele conhece a verdadeira situação de cada igreja. Se você quer saber como viver e como mudar, você precisa ouvir o que Cristo diz sobre você. Entenda. Há uma lei na psicologia chamada de a lei do espelho. Essa lei diz o seguinte: você não é quem você pensa que é. Você não é quem você pensa que é. Você não é o que o outro diz que você é. Você é o que quem te conhece diz que você é. Trazendo para a vida cristã, sabe o que significa? Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu sou quem Deus sabe que eu sou. E aqui tem um grande problema. Às vezes nós achamos que somos o que as pessoas pensam que nós somos. E quando você estuda as 7 igrejas, sabe o que é que descobre? Que as pessoas olhavam para a igreja olhava para ela mesma e via uma coisa, e Jesus dizia assim: não, mas eu conheço você. Por exemplo, Laodiceia. Laodiceia olhava para ela mesma e dizia assim: eu sou rica, abastada e não me falta nada. Aí Jesus dizia assim: Laodiceia, mas quem te conhece sou eu. E eu sei que você é pobre, miserável, cega e nua. Quem nos conhece, meus irmãos, não são as pessoas, nem nós mesmos. Quem nos conhece é o nosso. Se você quer saber quem você é, você tem que ir para Deus. Porque o seu valor, a sua dignidade e conhecer você de verdade, só o nosso
Então, em cada igreja, Deus diz: quem conhece você, igreja, sou eu. Quem conhece a igreja, você, sou eu. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Ele começa dizendo assim na igreja de Éfeso: a igreja de Éfeso é uma igreja firme, uma igreja que tinha poder, uma igreja que tinha força. Aí Jesus diz assim: mas eu conheço você, Éfeso, e você está perdendo o seu primeiro amor. Quem olhava para a igreja de Éfeso disse: é uma igreja forte, uma igreja dinâmica. Mas quando Deus olha, Ele não vê como a pessoa vê o exterior. Quando Deus olha, Ele vê o nosso interior. E sabe o que é que importa? Não é o que as pessoas pensam de você. O que importa é quem Deus sabe que você é. Você pode até esconder quem você é, mas diante dos olhos poderosos de Jesus Cristo nós não podemos esconder. Por isso que em cada igreja Ele diz: eu conheço. Terceira coisa que tem em comum: em cada igreja Jesus se apresenta com uma característica que é a solução para aquela igreja. Por exemplo, a igreja de Laodiceia é pobre, miserável, cega e nua. Sabe como é que Jesus se apresenta? Como um vendedor espiritual. Aconselho que de mim compre o quê? Colírio. Vocês não são cegos? Eu posso dar o colírio para você. Você não é pobre? Eu posso te dar ouro. Você não é nu? Eu posso te dar as vestes. Em cada igreja, Jesus se apresenta como a solução da igreja. Por exemplo, vai para o capítulo 2. Capítulo 2, verso... Capítulo 2, verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sabe quem é a igreja de Éfeso? É a igreja que está perdendo o seu primeiro amor. E sabe quem é Jesus para essa igreja? É aquele que não vai abandoná-la, que vai continuar andando no meio dela. Mesmo você perdendo o seu primeiro amor, Jesus Cristo não vai abandonar você, Ele continua andando perto de você. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e revi. Sabe o que é que a igreja de Esmirna está enfrentando? Perseguição. Isso foi um período de intensa perseguição. Os imperadores se levantaram para matar todos os cristãos, milhares foram mortos. Sabe quem é Jesus para a igreja de Esmirna? Aquele que foi perseguido, mas venceu a morte. Aquilo que a igreja precisa, Jesus é para aquela igreja. Você está precisando de quê? De colírio? Eu te dou. Você está cego? Eu sou o colírio. Você está sendo perseguido? Eu venci a morte. Você está perdendo o primeiro amor? Eu não vou desistir de você. Capítulo 2 ainda, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Alguém lembra o que eu falei semana passada, o que era essa espada afiada de 2 gumes? A palavra de Deus. Sabe quem é a igreja de Pérgamo? Quando você começa a ler a igreja de Pérgamo, é uma igreja que está perdendo a fidelidade na Bíblia. O erro está se misturando com a verdade. Sabe quem é Jesus para essa igreja? Aquele que tem a palavra, a única que pode evitar que a gente caia no erro. Tudo que você precisa, Jesus é para você. Tem uma música de Daniel Lidke que fala exatamente isso. É verdade aquela música. Você está perdido? Jesus diz assim: eu sou o pastor que encontra o perdido. Você está sozinho? Jesus é o não temas, eu sou contigo. Você está aflito? Jesus é aquele que enxuga as lágrimas. Tudo que você precisa, Jesus pode ser para você. É isso que Ele está dizendo para cada igreja. Você está precisando da palavra? Eu sou a palavra. Você está precisando de força? Eu sou a força. Você está precisando de colírio? Eu sou o colírio. Entenda uma coisa: não há nenhuma necessidade sua ou minha que Jesus Cristo não possa suprir. Às vezes, Jesus não supre as nossas necessidades no tempo que nós queremos, nem como nós queremos. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. É como Jesus falou, como Davi falou sobre Deus: o Senhor é o meu pastor e nada... Gente, não é que Davi não tinha nenhuma necessidade. Davi sofreu muito. Quando ele escreveu esse salmo, ele ainda não era rei.
O que Davi estava dizendo era: porque Deus é o meu Senhor, o que me falta é nada. Comparado para o que eu já tenho em Jesus Cristo, comparado com o que eu já tenho com o Senhor, o que me falta é infinitamente menor do que o que eu já tenho. Por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor, e o que me falta é nada, nada me falta, porque eu já tenho quem? Quem tem Deus pode dizer: eu tenho Deus e nada mais me falta, porque eu tenho quem? Deus. O problema é que nós olhamos mais para o que nos falta do que para o Deus que nós já temos. E Apocalipse começa cada igreja dizendo: ao invés de olhar para o que te falta, olha para o Deus que você já tem, porque o que te falta, Jesus pode suprir para você. Cada igreja começa dizendo: eu sou o que te falta. Jesus Cristo diz: eu sou o que te falta. Depois de analisar a condição espiritual de cada igreja, aí ele chama 5 das 7 igrejas para um arrependimento. As únicas igrejas que ele não chama para arrepender-se são Esmirna e Filadélfia. Cristo não tem nada para acusá-las. Ele nem sequer convida elas para se arrependerem. Mas as 5 igrejas, ele diz: arrepende-te, arrepende-te, eu conheço você, se arrependa, eu conheço você, se arrependa. O livro de Apocalipse vai falar de juízo, mas antes de falar de juízo para a igreja, ou para o mundo, ele fala de juízo para a igreja. Antes de chamar o mundo para se arrepender, nós temos que nos arrepender. É isso que Apocalipse começa dizendo. Apocalipse vai dizer que é para pregar a todas as nações, que Babilônia vai cair, que o mal vai vir sobre o mundo, que nós temos que pregar para que aqueles que estão na Babilônia saiam. Mas antes de mandar o mundo se arrepender, Jesus começa mandando quem se arrepender? A igreja. 5 igrejas, ele diz assim: antes de mandar o mundo se arrepender, igreja, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados. Igreja, abandone os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. Outra verdade: cada mensagem conclui com uma promessa ao vencedor. Irmãos, aqui está uma coisa das mais lindas das cartas das 7 igrejas. As 7 igrejas têm vencedores. Algumas pessoas que estão na igreja, Apocalipse diz, estão perdidas. Dizem que são de Deus, mas são sinagoga de Satanás. A gente vai estudar sobre isso. Mas toda a igreja tem os vencedores. Toda a igreja tem um vencedor. O cristão é chamado a viver uma vida de vitória e lealdade a Cristo. Embora cada igreja tenha caído mais baixo do que a outra, cada uma recebe mais promessas do que a anterior. Quando você começa a primeira igreja, qual é a primeira igreja? Éfeso, é a igreja mais pura ali, mais forte. A segunda igreja já cai um pouquinho, a terceira igreja também já cai um pouquinho, a quarta igreja também já cai um pouquinho. A única igreja que não recebe nenhum elogio é a última, Laodiceia. É a que está mais distante, é a que está mais fria. Mas sabe o que é a coisa mais linda? Cada igreja que vai chegando no final recebe uma promessa maior do que a anterior. Deixa eu mostrar isso para vocês. A igreja de Éfeso só recebe uma promessa: aos fiéis, aos vencedores em Éfeso, vão comer da árvore, vão ter a vida eterna. Já a igreja de Esmirna, ela é um pouco mais ímpia do que a de Éfeso, mas ela recebe mais promessa do que a de Éfeso. Em Éfeso é só a árvore da vida, em Esmirna é a coroa da vida e não recebeu o dano da segunda morte. Pérgamo é mais ímpia do que Éfeso e Esmirna, mas recebe mais promessas. A promessa para Pérgamo é comer do maná escondido, tem uma pedra branca e um novo nome. A igreja de Tiatira é mais ímpia do que as 3 anteriores, mas recebe mais promessas. Para Tiatira ele diz: eu vou te dar autoridade sobre as nações, você vai governar com a vara de ferro e você vai ter a estrela da manhã. A igreja de Sardes é mais ímpia do que as anteriores, mas olha quanta promessa: andar com Jesus, usar roupas brancas, seu nome não será apagado do livro da vida e será reconhecido diante do Pai e diante dos anjos. A igreja de Filadélfia é mais ímpia do que as anteriores, mas Deus diz: se você for fiel, será guardado na hora da tentação, será uma coluna no templo do qual nunca sairá, terá escrito o nome de Deus, da cidade de Deus e o novo nome de Cristo. E a mais ímpia de todas as igrejas, Laodiceia, recebe o ápice das promessas. Sabe qual é o ápice das promessas? Laodiceia:
Aqueles que forem fiéis em Laodiceia vão se assentar com Jesus em seu trono. Irmãos, essa promessa incorpora todas as outras. Se você se assentar com Jesus no trono, você vai receber todas as promessas das outras 7 igrejas. Por mais ímpio que a igreja fosse, mais promessas Jesus tem para ela. Sabe o que significa? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cada igreja vai se distanciando, mas vai recebendo mais amor, mais promessa, mais cuidado e mais garantia do poder e da atuação de Deus no meio dela. Sabe quem é o teu Deus? É um Deus que sabe quem você é, e mesmo assim decidiu amar você e fazer promessas para mim e para você. E a maior de todas as promessas, sabe qual é? Você vai se assentar num trono com Jesus Cristo. Essa é a maior de todas as promessas. As 7 mensagens de Apocalipse 2 e 3 também são 7 períodos, como eu falei, desde João até a segunda vinda. Aqui eu fiz um pequeno esboço para você entender. Aqui está a morte de Jesus, e aqui está quando João escreveu no primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo. 90 anos depois de Cristo, por volta ali do ano 90 ou 100, João escreveu o livro do Apocalipse. E aquele primeiro período ali da igreja é representado pela igreja de Éfeso. Os séculos 2 e 3, o segundo e terceiro século após Cristo, é representado pela igreja de Esmirna. O quarto e o quinto século pela igreja de Pérgamo. A Idade Média é pela igreja de Tiatira. O tempo da reforma ali, do século 15 até o século 18, é a igreja de Sardes. Do final do século 18, quando a pregação do evangelho começou a se espalhar pelo mundo inteiro, até o século 19, é a igreja de Filadélfia. E do final do século 19 até a segunda vinda, é representado pela igreja de Laodiceia. A gente vai estudar em detalhes essas igrejas. Sabe o que é que você vai ver? Que exatamente o que aconteceu aqui na Idade Média foi o que João disse que acontecia na igreja de Tiatira. Exatamente o que aconteceu aqui no segundo e terceiro século na história foi o que João disse que acontecia na igreja de Esmirna. Exatamente o que aconteceu aqui no final do século XIX é o que está acontecendo na igreja de Laodiceia. Então, cada época da história se assemelha a uma dessas igrejas, desde João até a segunda vinda de quem? Segunda vinda de Cristo. Para ficar mais claro, aqui está a igreja, aqui estão os anos que essa igreja corresponde, do ano 31 até o ano 100, do ano 100 a 313, e aqui de 1844 ao Laodiceia até o fim. Aqui está o texto que diz por que essa igreja era parecida com esse período da história. A igreja de Éfeso era um período de pureza da igreja apostólica. A igreja de Esmirna era um período de martírio e perseguição. Do ano 100 até o ano 313 foi o período de mais mortes de cristãos. Exatamente o que diz na igreja de Esmirna, que era um período de martírio e perseguição. A igreja de Pérgamo foi um período em que a igreja parou de ser perseguida, mas o erro começou a entrar dentro da igreja, com Constantino, quando assinou o Edito de Milão em 313. Parou a perseguição, mas o erro começou a entrar na igreja. A igreja de Tiatira foi um período que a perseguição deixou de ser uma perseguição do imperador e começou uma perseguição papal, que vai de 538 a 1517. A igreja de Sardes foi o início da reforma protestante. A igreja de Filadélfia foi a ampla divulgação da Bíblia e a pregação do Evangelho e o fim da supremacia papal. E a igreja de Laodiceia, o início do juízo investigativo até a segunda vinda de Cristo. Quando a gente estudar as igrejas por detalhes, você vai ver que exatamente o que diz na igreja aconteceu no período da história. O que diz na igreja aconteceu no período da história. E por fim, ao progredir de uma carta para outra, notamos que a presença de Jesus com a igreja se torna mais íntima. Por exemplo, o que é que diz em capítulo 2, verso 1, em Éfeso? Quem é Jesus para a igreja de Éfeso? É aquele que anda no meio dos 7? Quem é Jesus para Esmirna? Que estava morto e reviveu. Quem é Jesus em Pérgamo? É aquele que virá em breve. Quem é Jesus em Tiatira? Aquele que vem. Quem é Jesus em Sardes? Aquele que vem como ladrão. Quem é Jesus em Laodiceia, em Filadélfia? Aquele que vem sem demora. E quem é Jesus em Laodiceia? Aquele que já está à porta. Cada período da igreja é como se Jesus estivesse se aproximando mais da igreja. Olha, em Éfeso, eu sou aquele que ainda estou andando no meio das igrejas. Em Esmirna, eu sou aquele que ressuscitou. Em Pérgamo, eu sou aquele que um dia vai vir.
Em Tiatira, eu sou aquele que um dia virá. Em Sardes, aquele que vem como ladrão. Em Filadélfia, aquele que vem sem demora. Mas Laodiceia, Jesus não é mais aquele que vem. É aquele que já está à porta. Se você estudar o período da história, você vai descobrir que Laodiceia é o período que estamos vivendo. Irmãos, se nós estivéssemos vivendo o período da igreja de Filadélfia, eu diria assim, irmãos, ainda vai vir mais outros períodos à frente, vamos esperar. Se a gente estivesse vivendo um período de Tiatira, eu ia dizer, irmãos, ainda vai vir mais 3 períodos à frente, vamos esperar. Irmãos, nós estamos vivendo o último período da igreja de Deus nessa terra. O nosso Deus é aquele que já está às portas, voltando para nos levar para morar eternamente com Ele. Então o convite essa noite para você é, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer às igrejas. Jesus fala 3 coisas principais para a igreja. Primeiro, para você, não para a igreja em geral, para você. Primeiro, eu conheço as tuas obras. Segundo, arrepende-te dos teus pecados. Terceiro, se você se arrepender, você vai ser vitorioso. E quarto, se você for vitorioso, você vai ter as promessas que o meu Deus tem preparado para você. Eu te conheço, se arrependa para ser um vitorioso, para receber as promessas de vitória, porque Deus já está às portas. Quantos essa noite querem dizer, Santo Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou às 7 igrejas, que me ajudam a entender o que o Senhor quer falar comigo hoje. Me ajuda a ver uma vida de arrependimento, me ajuda a ver uma vida de saber que o Senhor me conhece. Eu posso esconder para toda a igreja, para minha esposa, para os meus filhos, para o pastor, mas eu não posso esconder do Senhor. Então me leva a me arrepender, porque eu quero ser um vitorioso, porque eu quero receber as promessas que o Senhor deu às 7 igrejas. Quantos querem dizer isso a Deus? Amém.